com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E desta feita nós estaremos a apresentar um apêndice ao trimestre. Este trimestre, primeiro trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E como nós costumamos fazer no portal Escola Dominical, quando nós analisamos o tema do trimestre, nós verificamos se há a possibilidade de nós fazermos algumas complementações ao estudo do trimestre. Longe de nós querer dizer que o trabalho da Casa Publicadora das Assembleias de Deus esteja necessitando de complemento ou de aperfeiçoamento. Mas existem circunstâncias em que nós verificamos se um determinado tema poderia ser melhor abrangido, ser complementado, até porque nós sabemos da limitação das lições bíblicas, são 13 lições durante um trimestre. E desta feita, ao estudar a escatologia, nós percebemos que as lições bíblicas tratam apenas uma lição sobre a grande tribulação. Realmente é muito pouco, tendo em vista a riqueza deste período, como ela é descrita na Bíblia Sagrada. Só para os irmãos terem uma ideia, no quarto trimestre de 2004, quando nós também estudamos a escatologia, foram designadas 4 lições para a grande tribulação. Então, tendo em vista a exiguidade da lição de número 8, que fala sobre a grande tribulação, nós entendemos por bem fazer um apêndice a respeito de algumas minudências sobre a grande tribulação. Alguns aspectos que podem ser um pouco mais desenvolvidos no estudo da grande tribulação. Então, por isso que este apêndice está sendo publicado juntamente com a lição de número 8, que fala da grande tribulação. Nós escolhemos como texto áureo deste apêndice, Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então aqui nós vemos claramente, aqui o anjo, o homem vestido de linho, está falando com Daniel, dando as revelações para Daniel, e ele nos mostra com muita clareza que o período da grande tribulação é um período de angústia, qual nunca houve na história da Terra. Desde que houve nação até aquele tempo, nunca haverá um tempo tão difícil como a grande tribulação. E a grande tribulação, ela é revelada em primeiro lugar pelo próprio profeta, ao próprio profeta Daniel. Foi Daniel que foi escolhido por Deus para ser o divulgador do que aconteceria até a redenção de Israel. Lá no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, nós temos a revelação das 70 semanas, que é, como nós temos dito ao longo desse trimestre, a profecia-chave para entender a doutrina das últimas coisas. Daniel orava a Deus porque via que se haviam passado 70 anos, ou estavam se completando os 70 anos que o profeta Jeremias havia dito que seria o tempo do exílio, o tempo do cativeiro de Israel na Babilônia. E Daniel, diante do cumprimento desta profecia, deste tempo, indaga ao Senhor da libertação de Israel e imaginava que Israel pudesse ser finalmente salvo, que Israel finalmente cumprisse o propósito de Deus.
Mas Deus, então, manda o anjo Gabriel com essa revelação das 70 semanas. E diz a Daniel que para que Israel se convertesse, ainda deveriam passar 490 anos, 70 semanas de anos. Não havia ainda o momento, né? Daniel pensava que com o retorno do cativeiro, Israel se converteria. Mas não é o que Deus fala através de Gabriel. É o que nós lemos ali no versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Ainda haveria um período que Deus trataria com Israel de 490 anos. Se eles haviam ficado 70 anos em Babilônia, Deus ainda deveria tratar com Israel 70 semanas de anos. E estas semanas são divididas em 3 fases. A primeira fase de 7 semanas, a segunda fase de 62 semanas e a última fase de 1 semana. E entre as 69 semanas e a última semana, há um intervalo. É o que a gente vê ali em Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos aqui essa descrição da parte final da revelação das 70 semanas. Depois das 62, e já havia a primeira fase com 7 semanas, então 7 mais 62 é 69. Então para-se o calendário de Deus com Israel na 69ª semana. Depois das 62 semanas, ocorreriam alguns fatos. O primeiro, o Messias seria tirado e não seria mais. Foi o que aconteceu. As 69 semanas se concluíram quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Como nos mostra no seu livro Daniel, versículo por versículo, o saudoso pastor Severino Pedro da Silva mostra claramente que se as 70 semanas começaram, como diz a revelação, da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o que aconteceu no tempo de Neemias, quando o rei Artaxerxes mandou que Neemias fosse restaurar, reedificar a cidade de Jerusalém, está lá no capítulo 2 de Neemias. Dali até a entrada de Jesus em Jerusalém, ocorreram 483 anos, que dá exatamente 69 vezes 7. Então, da ordem de Artaxerxes até a entrada de Jesus em Jerusalém, ocorreram 483 anos. É por isso que Jesus, após ter entrado em Jerusalém, ele, ao sair de Jerusalém, depois dessa entrada triunfal, ele vai para o Monte das Oliveiras e diz assim: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão.
E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Nós lemos Lucas capítulo 19, a partir do versículo 37 até o 44. É por isso que Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele sabe que ali estava se cumprindo e se concluindo a 69ª semana. E Israel rejeitaria o Messias. É o que está na revelação das 70 semanas. Né? O Messias será tirado e não será mais. Israel rejeitou Jesus, Jesus morreu naquela semana, ressuscitou e subiu aos céus. E aí, o que estava previsto para acontecer? O próprio Jesus disse lá, quando ele chorou sobre o meio de Jerusalém: não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jerusalém e o templo seriam destruídos. É o que acontece aqui. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. Essa é a segunda coisa que iria acontecer. Nesse intervalo entre as 69 semanas e a última semana, nós teríamos a retirada do Messias, teríamos a destruição do templo de Jerusalém e de Jerusalém, teríamos guerra, e até o fim haverá guerra, e teríamos assolações, ou seja, perseguições, momentos angustiosos do povo judeu. É esse período que nós estamos vivendo aqui. Mas diz que após este período, na última semana, e ele quem? O príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. E ele, o príncipe que há de vir, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui nós vemos que nesta última semana de Daniel, que é o período de 7 anos da grande tribulação, que se inicia quando a igreja é arrebatada, começamos a ter o período da grande tribulação, quando Deus volta a tratar com Israel. E este período, diz a revelação das 70 semanas, seria caracterizado por alguns fatores. E são esses fatores que nós gostaríamos de minudenciar neste apêndice. Em primeiro lugar, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O primeiro ponto que nós vemos aqui é o príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir não é o Messias. O Messias foi tirado e não será mais. Esse príncipe que há de vir, ele vem do povo que destruiu a cidade e o santuário, que destruiu o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. E quem destruiu o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém foi Tito, príncipe romano, filho do imperador Vespasiano. Foi o povo romano, foi o Império Romano quem destruiu Jerusalém e o templo no ano 70. E depois foi o Império Romano que expulsou os judeus da Palestina no ano 135. Já o imperador era Adriano. Então nós vemos aqui que o Império Romano, que é precisamente o império descrito por Daniel em 2 visões,
e também quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, o último império. É este império que irá fazer um acordo com muitos judeus durante uma semana. Então nós vemos aqui o príncipe que há de vir, nós vemos aqui o império romano. Outro elemento que nós temos na grande tribulação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, logo após as 62 semanas, o templo foi destruído. Mas aqui se fala que na metade da semana, este príncipe que há de vir, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, o templo voltará a existir. Esse é o terceiro elemento na grande tribulação. O primeiro é o príncipe que há de vir. O segundo é o governo, é o Império Romano. O terceiro é o templo. O templo de Jerusalém volta a existir. Porque senão não se faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E só há sacrifício e oferta de manjares no templo. Os judeus não sacrificam nem oferecem oferta de manjares fora do templo. Tanto que desde a destruição do templo do ano 70, os judeus não oferecem sacrifícios nem ofertas de manjares. Se a Bíblia diz que ele fará na metade da semana cessar, parar o sacrifício e a oferta de manjares, é porque o templo se reerguerá. E o quarto elemento que nós temos aqui é que esse príncipe que há de vir, que é do Império Romano, ele fará um acordo com Israel. E só se faz acordo na política internacional quando as duas nações estão fortes. Quando as duas nações são suficientemente fortes, de tal maneira que uma não consiga dominar a outra. Então, também um elemento na grande tribulação que nós devemos observar é por que Israel ficaria forte. Já que, quando Daniel recebeu esta revelação, os judeus estavam cativos. E cativos permaneceram sob os persas, cativos permaneceram sob os gregos e cativos permaneceram sob Roma. Quando Jesus veio ao mundo, os judeus estavam sob domínio romano. Como que o príncipe que há de vir faria acordo com Israel, a menos que Israel estivesse fortalecido e não cativo? Então são esses quatro elementos que, de uma forma sucinta, embora o nosso apêndice esteja um pouco extenso, nós pretendemos aqui falar sobre estes quatro elementos da grande tribulação. O templo, o império, o príncipe deste império e o fortalecimento de Israel. Comecemos então pelo templo. O templo de Jerusalém. Quando Deus chamou Israel, libertou Israel do Egito, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, um Mishnah, que é a habitação de Deus. Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo, e a palavra tabernáculo quer dizer habitação, para o Mishkan, para que Deus habitasse no meio do seu povo. Esta era a intenção de Deus. Então o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E Moisés construiu o tabernáculo segundo o modelo que Deus lhe deu lá no Monte Sinai. Esse tabernáculo é uma construção móvel e ele existiu até o tempo do rei Salomão. Salomão, então, construiu um templo. Davi quis construir, Deus não permitiu que ele construísse, mas depois disse que Salomão iria construí-lo. Então, Salomão construiu o templo. E este templo existiu até o cativeiro da Babilônia.
Quando Nabucodonosor veio, ele destruiu tanto Jerusalém quanto o templo, conforme havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Quando o povo voltou do cativeiro, sob o comando de Zorobabel, o templo foi reconstruído. Zorobabel liderou a reconstrução deste templo, e este templo foi reconstruído. Não era o mesmo templo majestoso de Salomão, mas ele foi reconstruído. Este templo foi reformado por Herodes o Grande, o mesmo rei dos judeus que reinava quando Jesus nasceu. Ele foi reconstruído por Herodes. E é esse templo reconstruído de Herodes que foi visitado por Jesus. Mas Jesus disse, confirmando aqui a revelação das 70 semanas, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E no ano 70, este templo foi destruído, como nós já dissemos, por Tito, que era o filho do imperador Vespasiano, e Tito depois acabou se tornando também imperador romano. Então nós verificamos que o templo, que é o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, ele não existe desde o ano 70. E não existe por quê? Porque não há mais necessidade de um templo. O próprio Jesus mostrou isto. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo João, ele disse assim, versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus disse que o templo passou a ser o seu corpo. A presença de Deus no meio do seu povo deixou de ser o templo de Jerusalém para ser o próprio Cristo. E é por isso que a igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Ela é o corpo de Cristo. Quando nós abrimos ali em 1 aos Coríntios, capítulo 12, assim é dito, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 12. E no versículo 27 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O templo de Deus hoje, a habitação de Deus, a presença de Deus no meio da humanidade não é mais o templo de Jerusalém. É a igreja. A igreja é o templo. Só que com o arrebatamento, a igreja desaparecerá da terra. A igreja não mais estará na terra. E, portanto, só então é que se poderá ter um novo templo. Depois do arrebatamento da igreja, volta a existir o templo. Enquanto a igreja está na terra, não há necessidade alguma de templo, porque a igreja é o templo de Deus na terra. Não é? Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então nós somos a morada de Deus em espírito. Por isso não há tempo, no ano 70. Por isso que Jesus disse, quando o Messias será tirado e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então não há mais templo para ter a presença de Deus. Mas com a saída da igreja,
O Espírito Santo volta a atuar limitadamente. Deus volta a tratar com Israel. E aí nós teremos novamente o templo. E o templo deverá ser construído. Só existe um lugar para a construção do templo. É o lugar, o Monte Moriá, em Jerusalém. Naquele mesmo monte onde Abraão sacrificou Isaac. E foi ali que Deus sinalizou que o templo deveria ser construído. Nós vemos isto lá no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 24. No capítulo 24 do livro de Samuel, disse assim, versículo 17. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi, e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para holocaustos, e os trigos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Deus comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Neste lugar em que Deus aceitou o sacrifício de Davi em prol do povo, foi neste lugar que Deus escolheu para ser o templo, que é no Monte Moriá. Então não se constrói nenhum templo fora deste lugar. Ocorre que este lugar está hoje ocupado pela esplanada das mesquitas. Quando os árabes conquistaram Jerusalém, eles foram até aquele lugar, e é interessante ver, irmãos, que naquele lugar os cristãos não construíram nenhum templo. Constantino construiu alguns templos na cidade de Jerusalém, né? A Igreja do Santo Sepulcro e outras, né, foram construídas por Constantino durante seu governo no Império Romano em Jerusalém. Mas na região do templo nada se construiu. Havia apenas o muro da fortaleza que havia sido construída para a defesa do templo, que é hoje o Muro das Lamentações. É a única coisa que sobrou do templo de Jerusalém. E ele não era do templo, ele era o muro da fortaleza que foi construída por Herodes para proteger o templo. Porque senão Jesus seria mentiroso. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo. E não ficou. Esse muro, que é o Muro das Lamentações, considerado o lugar mais sagrado dos judeus, é uma fortaleza que fica antes de onde era o templo. Mas os muçulmanos construíram ali duas mesquitas, o Domo da Rocha e a Mesquita de Omar, né? As duas mesquitas que se encontram ali. E Israel e os judeus, se ao reconstruir o templo, terão que reconstruir o templo ali.
Como aquelas mesquitas darão lugar ao templo judaico, nós não sabemos. Mas a verdade é que isto acontecerá. O templo será reconstruído. E ele só funcionará depois que a igreja subir. Porque o nosso Deus, irmãos, não é Deus de confusão. Só voltará a haver um templo quando a igreja subir aos céus. E isso está profetizado e isso irá acontecer. Então, um dos pontos da grande tribulação é a existência do templo. E interessante, irmãos, há um movimento muito grande entre os judeus para a reconstrução do templo. Se os irmãos forem ver aí na internet, existe um instituto chamado Instituto para o Templo, Institute for Temple, né? Institute for Temple.org. Se você verificar este site, é um movimento muito grande que os judeus estão fazendo para reconstruir o Templo de Jerusalém. Aliás, eles já têm construídos todos os elementos do templo. O candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de sacrifícios, o altar de incenso, todos os utensílios, todas as peças do templo já foram construídos. Eles já têm até já tem aquelas vacas vermelhas de que se faz, são tipos raros de vacas, mas essas vacas vermelhas é que se faz a água da separação, aquela água que a mulher suspeita de adultério deveria tomar, segundo a lei de Moisés, diante do Deus, diante do sacerdote, para dizer da sua inocência. Estas vacas já existem. Os judeus já estão pegando, quando descobrem uma vaca vermelha, levam lá para Israel. Já está tudo pronto. Só a arca é que não foi reconstruída, porque os judeus acreditam que a arca deve estar escondida em algum lugar no monte do templo, e eles não fizeram a arca. Mas isso não quer dizer nada, porque no segundo templo, naquele templo construído por Zorobabel, não havia arca. A arca desapareceu quando da destruição do templo por Nabucodonosor. Não havia arca. Então, o templo, como o segundo templo funcionou sem arca, o terceiro templo também poderá funcionar sem arca. Então, nós vemos claramente que há um movimento muito grande. Nós colocamos até no nosso esboço aí uma campanha que já se iniciou em 2014 de arrecadação de fundos para a reconstrução do templo. E no ano de 2015, no ano passado, nós vemos que a partir de setembro começaram uma série de tensões entre árabes e judeus em Israel. Inclusive há uma série de atentados que estão sendo feitos pelos palestinos, né, que são os árabes, né, com facadas, com atropelamentos. E o motivo principal da tensão é porque diariamente, com cada vez maior número de pessoas, os judeus têm ido até perto da esplanada das mesquitas. Eles não podem entrar nas mesquitas, né? Há um período de visitação turística para não muçulmanos na esplanada das mesquitas, e os judeus não podem ali entrar. Faz parte dos acordos que foram firmados entre Israel e a Jordânia, né? Um acordo de paz que foi firmado na década de 1990 entre Israel e a em que a Jordânia controla e administra a esplanada das mesquitas. Então os judeus não são bem-vindos ali. Eles só podem ir até o Muro das Lamentações, que, como nós dissemos, é próximo à esplanada das mesquitas. Mas muitos judeus têm se reunido diariamente ali na região entre o Muro das Lamentações e a esplanada das mesquitas e estão orando, pedindo a Deus a reconstrução do templo. E isso tem sido considerado uma provocação por parte dos muçulmanos, e hoje é um dos motivos desta tensão
que atingiu níveis muito altos, o mais alto nível nos últimos anos, entre palestinos e israelenses. Tudo motivado pelo templo, porque há um grande movimento em Israel para a reconstrução do templo. Este terceiro templo será reconstruído pelos judeus. Neles vão se restaurar os cerimoniais dos judeus, que eles hoje não aplicam porque não tem templo. Se for ver qualquer livro judaico, perguntar para qualquer rabino judeu, eles dizem que a religião judaica, que o judaísmo está incompleto porque não tem o templo. Segundo a revelação das 70 semanas, haverá um acordo entre o príncipe que há de vir em Israel, que permitirá a construção ou a manutenção desta construção por parte dos judeus. Nós não sabemos se o anticristo é que avalizará a construção ou se no acordo a construção que já tiver sido feita pelos judeus será reconhecida pelo príncipe que há de vir, que é o anticristo. Mas as profecias dizem que 3 anos e meio depois deste acordo, o anticristo profanará o templo. Ele será adorado neste templo. Ele fará cessar os sacrifícios, a oferta de manjares, e ele próprio irá ser adorado ali no templo. E isso é uma profanação, uma demonstração de idolatria. É isso que Jesus chama da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Que está ali no sermão profético de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então aí é a profanação. O anticristo entrará no templo de Jerusalém, será adorado como Deus e se colocará ali a imagem que o falso profeta terá construído do anticristo. É o que a gente vê ali em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aqui o episódio que irá determinar o início da segunda metade da grande tribulação. 3 anos e meio depois do acordo que o anticristo fizer com Israel, o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o próprio Paulo aqui mostra que o templo será reconstruído e o anticristo entrará no templo e sentará no templo como Deus, querendo parecer Deus. É isso que acontecerá e este templo será profanado. Ele terá uma duração de 3 anos e meio, com oferta de sacrifícios a Deus, mas haverá a abominação. Assim como Antíoco Epifânio, que foi um rei da Síria, invadiu Jerusalém e colocou no templo de Jerusalém, no segundo templo, ele colocou a imagem de Zeus, que era o principal deus grego. Aqui agora o anticristo entrará no templo, que é o terceiro templo, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É isso que vai acontecer, cumprindo-se aqui o que foi dito por Jesus e que foi revelado a Daniel. Então, esse templo, ele é um sinal da grande tribulação. Ele será erguido pelos judeus
que durante 3 anos e meio oferecerão sacrifícios. Mas na metade da semana, na metade da grande tribulação, esse templo será profanado pelo anticristo. Ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, e muito provavelmente colocará ali a imagem que o falso profeta, que é o líder religioso que dá apoio ao anticristo, colocará naquele templo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 13. Ele diz assim, capítulo 13, versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui, no capítulo 13, versículos 14 e 15, se está falando da besta que subiu da terra, que é o falso profeta, o líder religioso que levará a humanidade a adorar o anticristo. E este líder religioso construirá uma imagem para ser adorada do anticristo, desse príncipe que há de vir lá da profecia de Daniel. E esta imagem falará, usando sinais, poderes vindos diretamente de Satanás. Este falso profeta fará com que esta imagem fale, e todos ficarão admirados com este sinal, este milagre. E esta imagem será colocada no templo para que ela seja adorada. Então o anticristo entra no templo, é adorado, e depois a sua imagem, a imagem que falou, através do uso de poderes satânicos, poderes do mal, com permissão de Deus, a imagem falará, e todos passarão a adorar aquela imagem que representa o anticristo no templo. Então o templo passará a ser o centro da adoração do anticristo. O anticristo terá autorizado ou reconhecido a reconstrução do templo de Jerusalém, mas o seu propósito era usar aquele templo, que era o templo de Deus, para a sua adoração. E ele conseguirá isso na metade da grande tribulação. E este terceiro templo, irmãos, é um templo inferior aos outros dois. É um templo inferior. Dizem, o primeiro templo foi construído com autorização divina. Deus confirmou o desejo de Davi de construir o templo, mas seria construído por Salomão. E quando o templo foi construído, a Bíblia diz que fogo do céu desceu e encheu a glória de Deus o templo de Salomão. Na dedicação do templo de Salomão, houve a presença da glória de Deus. É o que a gente vê lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, o primeiro templo, Deus confirmou a sua construção, mandando descer fogo do céu que consumiu os sacrifícios, logo depois da oração de Salomão, e a glória de Deus encheu a casa. Então, Deus confirmou o primeiro templo e mostrou que nele estava habitando. No segundo templo, não houve um fogo do céu, e também a glória de Deus não encheu o templo. E isto fez com que os mais antigos judeus ficassem entristecidos, achando que Deus não estava com eles. Mas aí o profeta Ageu, que juntamente com o profeta Zacarias foram levantados por Deus para incentivar os judeus a reconstruírem o templo,
olha o que disse o profeta Ageu. Capítulo 2 de Ageu. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saísseis do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata e meu ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quando o templo estava para ser construído, Deus, depois que concluiu a construção, Deus não mandou fogo do céu para o sacrifício na inauguração do templo, nem a glória encheu a casa. Mas para que não houvesse dúvidas de que Deus também estava de acordo com este segundo templo, Deus mandou esta mensagem do profeta Ageu. E ele disse, olha, fique bem claro isso para vocês. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Porque nela eu darei a paz, porque nela virá o desejado de todas as nações. O segundo templo teve a presença de Jesus. Jesus frequentou este templo. Jesus pregou neste templo. Por isso que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro templo. No segundo templo a arca não estava ali. E a arca era a presença maior de Deus, estava demonstrada na arca. Não havia arca no segundo templo. Por quê? Porque Jesus compareceria. E a arca falava de Jesus. Então o segundo templo também teve a confirmação de Deus, como nós vemos aqui na mensagem do profeta Ageu. Mas o terceiro templo, ele é inferior. Em primeiro lugar, porque a sua construção, ou o reconhecimento da sua construção, virá com base na liderança do anticristo, do homem do pecado. É ele que firmará o concerto com Israel e confirmará o templo. Então o templo, ao invés de ser garantido por Deus, este terceiro templo será garantido pelo filho do pecado, pelo iníquo, pelo anticristo. Segundo, ele será construído pelos judeus, que são um povo morto espiritualmente. Ao rejeitarem o Messias, eles deixaram de ser o povo atuante de Deus. Israel ainda está morto espiritualmente. E a gente vê isso lá no Vale dos Ossos Secos. Né? Na visão que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos, lá no capítulo 37 de Ezequiel. Nós vemos ali que só depois que eles já tinham nervos, carnes e ossos, é que Deus mandou que Ezequiel proferisse uma palavra e mandasse que o Espírito entrasse no povo de Israel. Israel está morto espiritualmente. Só viverá quando reconhecer a Jesus como Messias. Porque é Jesus quem dá a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, passou da morte para a vida. Como Israel não creu em Cristo ainda, ele está morto espiritualmente. Por isso, este templo será construído por um povo espiritualmente morto. A reconstrução deste templo irá reinstaurar a lei de Moisés, os sacrifícios da lei de Moisés. E nós não estamos, a lei não tem mais vigência. Agora a vigência é Cristo. Cristo cumpriu a lei. Agora nós não temos, a lei já não tem mais validade como critério de salvação. E este templo reintroduzirá a lei de Moisés num tempo em que a lei já não mais vigora como modo de relacionamento entre Deus e os homens. De igual maneira, esses sacrifícios
não terão qualquer valor, porque Jesus veio e fez um sacrifício perfeito. Então, os sacrifícios desse terceiro templo não têm mais nenhum valor. Como não tinham mais os sacrifícios do segundo templo a partir da morte de Jesus. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, após a morte de Cristo, os sacrifícios do segundo templo também perderam valor. E os sacrifícios do terceiro templo também não terão qualquer valor. Embora o templo vá ser construído em tempo recorde, e se diz que o templo de Jerusalém, segundo o Institute for Temple, pode ser construído em menos de uma semana, ele também vai ter a menor de todas as durações. O templo de Salomão durou praticamente 500 anos. O segundo templo durou praticamente 400 anos. Mas o terceiro templo somente durará 7 anos. Porque quando houver a Batalha do Armagedon, haverá um grande terremoto e esse templo será destruído. E por fim, esse templo nunca terá, nem nunca presenciará a glória de Deus. Se o primeiro templo, a glória de Deus encheu a casa na sua inauguração. Se no segundo templo Jesus esteve nele e a glória é maior do que a da primeira, o terceiro templo nunca terá, nem presenciará a glória do Senhor. Falado sobre o templo, vamos agora falar sobre o governo, o império que firmará com Israel um acordo para este templo. Este império é o Império Romano. Quando Daniel teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e nós vemos isso lá no capítulo 2, ele Nabucodonosor tinha visto uma estátua cuja cabeça era de ouro, cujo tronco era de prata, cujo ventre era de cobre e cujas pernas eram de ferro e de barro. Portanto, são 4 impérios que haveria no sistema mundial gentílico. A cabeça, Babilônia. O tronco de prata, e mais especificamente o peito, o tórax, de prata, o Império Medo-Persa. O ventre de cobre, o Império Grego. E as pernas de ferro e de barro, o Império Romano. Então, fica bem claro isso na revelação das 70 semanas. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu Jerusalém no ano 70 foi o Império Romano, que era o 4º império previsto aqui no sonho da estátua de Nabucodonosor. Mas Daniel também teve uma visão de 4 animais simbólicos, que falam também de 4 impérios. E o último império, ele diz que era uma besta. Ele viu uma besta que era um animal terrível. Lá no capítulo 7, versículo 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então, a Bíblia nos fala deste império, que eram as pernas de ferro e de barro, que depois se transformavam em 10 dedos de ferro e de barro. E aqui este animal terrível, que Daniel não pôde nem identificar que animal era, e que tinha 10 pontas. Estes 10 dedos e estas 10 pontas falam da restauração do Império Romano. Porque o Império Romano, nós sabemos, foi dividido no ano 395 em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Em 476 caiu o Império Romano do Ocidente. Em 1453 caiu o Império Romano do Oriente. Como então pode ser o Império Romano o poder que fará acordo com Israel no início da Grande Tribulação? Porque este Império Romano será restaurado. São os 10 dedos, são as 10 pontas que falam deste império. É o poder político.
com base no Império Romano, que voltará a existir. Nós teremos um governo mundial baseado no território do Império Romano. E o Império Romano envolvia desde o Oriente Médio até a Europa, até o fim da Europa e o norte da África. E que poder político nós temos visto ressurgir nestes últimos anos? A União Europeia. A União Europeia, que é a reunião de 28 países na Europa, é este bloco político e econômico que está ressurgindo. Um bloco político e econômico que se caracteriza por um desprezo à doutrina cristã e ao cristianismo. A Europa, que foi o berço do movimento missionário, a Europa, que foi, durante muito tempo, a sede do cristianismo, segundo o próprio Papa João Paulo II, vive uma apostasia silenciosa. É o continente da apostasia. Hoje, os europeus fazem questão de dizer que são pós-cristãos. E na Europa se está desenvolvendo uma experiência de um governo transnacional. Os países mantêm a sua independência política, mas cada vez mais estão se transformando num bloco político único. E a União Europeia tem crescido ao mesmo tempo que Estados Unidos e Rússia têm decrescido. E nós vemos claramente na União Europeia o cenário para o surgimento desse líder político. E, inclusive, já existe o cargo de presidente da União Europeia. E a Bíblia diz que este novo império, que são os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, as 10 pontas desse animal terrível da visão de Daniel, este povo do príncipe que há de vir. E é interessante, qual foi o tratado que deu origem à União Europeia? Então, naquele tempo chamado Mercado Comum Europeu. É o Tratado de Roma. Roma! Qual foi o lugar onde se fez a maior integração entre os países da Europa, transformando o bloco em bloco político? Foi uma Constituição assinada em Roma. É a ideia do governo mundial. E é ali, na Europa, na União Europeia, onde era a base do Império Romano, que se construirá o poder político que poderá trazer acordo entre Israel e permitir a construção do templo. A União Europeia. Ela é formada de 28 países e são 10 os dedos e 10 as pontas. Os 28 países não têm a mesma força que tem. Com a mesma força. Nós temos países como Malta, nós temos países como a Alemanha e a França. E a União Europeia está se desenvolvendo técnicas para que os países que pesam mais tenham maior força. A verdade é que 10 países irão entregar o poder ao anticristo. E a base do poder do anticristo será a União Europeia. E é o que nós temos visto com muita clareza nos últimos anos. Inclusive, a União Europeia é uma peça-chave hoje na solução dos problemas do Oriente Médio. Não podemos esquecer também que a população islâmica está crescendo assustadoramente na Europa. Há uma grande imigração, nós estamos vendo aí os refugiados, milhões de pessoas indo para a Europa. Há um processo de islamização da Europa. E isto faz com que a Europa tenha que se envolver cada vez mais no conflito do Oriente Médio. E é isso que nós estamos vendo. A União Europeia assumindo um protagonismo
na questão do Oriente Médio. Então, é aqui que nós vemos que a presença deste governo mundial, deste Império Romano, também é um fator que nos aponta para a grande tribulação. Mas além deste povo do príncipe que há de vir, nós temos o príncipe que há de vir. E este príncipe é o anticristo. A palavra anticristo quer dizer contra Cristo ou em lugar de Cristo. E nós, em primeiro lugar, não podemos confundir o anticristo com os anticristos. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, diz que, a respeito dos anticristos, esse sistema político contrário a Deus, esse sistema mundial gentílico, representado pela estátua de Nabucodonosor, tem a sua cabeça em Babilônia. O primeiro anticristo, nós podemos dizer que foi Nimrod, lá no episódio da Torre de Babel. A partir dali, o poder político rebelde contra Deus tem se levantado geração após geração. E como diz o evangelista Luiz Henrique de Almeida Silva, o pioneiro das videoaulas aqui na internet, em cada geração o diabo prepara um anticristo que não vinga. Mas o último anticristo, esse é o príncipe que há de vir da revelação das 70 semanas. Este é o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Aquele que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o último ditador mundial. Ele é aquela ponta de que diz o profeta Daniel. Nós vimos que o profeta Daniel fala de 10 pontas. E aí diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Está lá em Daniel 7 e 8. No livro do Apocalipse também se fala desta besta. É o nome que ela recebe, é uma fera. Lá em Apocalipse, capítulo 13. E eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Esta besta é o anticristo, é o último ditador mundial. É ele, o príncipe que há de vir, que fará o concerto com Israel. O anticristo é um ser humano, que desde o instante de sua concepção será colocado sob o direto controle do adversário para sua tenebrosa missão. E ele é um líder político. Se fala aqui de poder, dos 10 chifres. Ele é um homem que terá uma visão superior aos demais homens. Diz assim, que nessa ponta havia olhos como olhos de um homem. Ele terá grande capacidade de comunicação. Daniel diz que a sua boca falava grandiosamente. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos o seguinte, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então ele será um homem com grande capacidade de comunicação, com um poder satânico de atração das pessoas. A sua mensagem será mensagem de rebeldia, porque ele lançará blasfêmias, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ele se levanta contra tudo que se diz respeito a Deus. A gente já leu ali em 2 Tessalonicenses. Ele se apresentará como o super-homem.
A sua intenção é devorar, destruir e despedaçar as suas vítimas. Ele será um pecador. Ele estará a serviço do diabo e por isso promoverá a morte, a destruição e o impedimento da salvação da humanidade. Ele não saberá o que é moralidade nem ética. Ele destruirá todos que adoram a Deus. Ele criará uma nova religião em que ele será adorado. Ele manipulará os fatos e ele quererá destruir Israel, porque Israel é o povo de Deus. Ele multiplicará o pecado no mundo. E ele será auxiliado por um líder religioso, que nós já dissemos aqui, que é o falso profeta, que levará todos a adorarem o anticristo e a adorarem o diabo. O crescimento do satanismo nos nossos dias é um prenúncio na grande tribulação. Na grande tribulação haverá a religião do anticristo, irmãos, é uma religião inclusiva, como foi a religião de Babilônia, como foi a religião em Roma. Eles aceitarão todos os deuses, todos os credos, desde que você adore também o anticristo e o diabo. Olha o capítulo 13 de Apocalipse. E diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O satanismo graçará durante a grande tribulação. Todos serão levados a adorar o anticristo. Isso não é nenhum motivo, irmãos, de surpresa, porque as principais religiões do mundo aguardam uma personagem. Os muçulmanos xiitas estão aguardando a vida do grande imã, daquele descendente de Maomé, que virá para governar a terra. Os budistas aguardam um novo Buda, um novo iluminado. E o movimento Nova Era fala que esse iluminado é um Maitreya. Os hindus esperam sempre espíritos iluminados para virem orientar a Terra. A fé Bahá'í está esperando a vinda do Maitreya, do iluminado. Então nós vemos claramente, irmãos, que todos os povos, todas as religiões, estão esperando alguém que venha trazer a paz para a humanidade. E o falso profeta, esse líder religioso, convencerá todas as religiões de que este homem é o anticristo. O homem que mais comunhão terá com o diabo em toda a história da humanidade. E como se fosse pouco, esse falso profeta fará maravilha, fará sinais. A Bíblia diz que em Apocalipse 13, 12 a 14, que ele fará descer fogo do céu. Como nós já vimos, ele fará com que a imagem da besta fale. E provavelmente, como a Bíblia diz que a besta será mortalmente ferida e se recuperará, haverá uma conversa de que ressuscitará, o anticristo terá ressuscitado, talvez aí algum atentado, alguma coisa durante o seu governo, e haverá essa farsa da ressurreição do anticristo. A mensagem do anticristo fará prevalecer o ego do homem, fará prevalecer a blasfêmia, a ofensa contra Deus, será prevalecer a feitiçaria, será prevalecer o humanismo, e ele provocará tanto a sensualidade quanto a idolatria. Diga, inclusive, que o anticristo será um homossexual, tendo em vista que ele diz que não respeita as mulheres. Lá em Daniel, capítulo 11, diz no versículo 37. No versículo 36, este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais,
nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haverá a vaciar com os castelos fortes com o auxílio do Deus estranho. Aos que os reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Estas palavras proferidas por Daniel, capítulo 11, versículos 36 até o 39, mostram o caráter do anticristo e a sua doutrina. Ele fará as pessoas adorar o diabo, ele fomentará a idolatria, a sensualidade, tudo o que é contrário a Deus. E estará lutando contra Israel. Após a profanação do templo, o anticristo se voltará contra Israel, para destruir Israel. Esse será o seu objetivo. E ele congregará todas as nações, quando já se passarem 3 anos e meio da profanação do templo, no 7º ano depois do arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação, ele reunirá todas as nações que estão sob o seu controle para destruir os judeus que estarão ali no deserto da Judeia, refugiados, depois da profanação do templo. E ali ele será destruído pelo Senhor Jesus na batalha do Armagedon. Este é o anticristo. Mas existe um 4º elemento. O anticristo, dominando o mundo, um governo forte na União Europeia, com 10 nações sustentando o seu governo. Como é que esse anticristo fará acordo com Israel e não guerreará contra Israel, já que ele fará guerra sobre várias nações e as dominará? É porque Israel estará fortalecido. E o que é que nos mostra que Israel estará fortalecido? É a guerra que Israel manterá com Magog, que está escrito lá no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel. Nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, é dito que um líder político chamado Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, guerreará contra Israel, querendo dominar as suas riquezas. Olha o que está escrito ali em Ezequiel 38. Versículo 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos os vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, desponte tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa. Gog
lutará contra Israel. Quererá tomar as suas posses. Num período em que Israel estará seguro por algum acordo de paz. E Gog, da terra de Magog, príncipe de Ezeque Tubal, ele virá contra Israel. Quem é Gog? Quem é Magog? Magog é a Rússia. A Rússia tentará invadir Israel, apoiada pelo Irã, que são os persas, apoiada pela Etiópia, são os etíopes, apoiada pelos líbios, Put, apoiada por Togarma, que é a Turquia, apoiada por Gomer, que alguns entendem ser a Alemanha. A verdade é que esses povos se unirão à Rússia e tentarão invadir Israel para tirar de Israel a sua segurança. Mas diz a profecia que eles serão derrotados. Israel sairá vencedor. E é desta vitória militar que Israel terá a força e por isso o anticristo não atacará Israel, mas fará um acordo com Israel, permitindo a construção ou reconhecendo a construção do Templo de Jerusalém. Esta guerra de Magog e de Israel, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, tem sido deixada de lado nos últimos anos no estudo da escatologia. Ela foi primorosamente descrita e analisada pelo pastor Abraão de Almeida no seu livro Israel, Gog e o Anticristo. Mas, naquela época em que foi escrito o livro, havia a ideia de que a União Soviética, que era a superpotência mundial, a potência mundial comunista, iria tentar invadir Israel, que era aliado dos Estados Unidos, na Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Com a queda da União Soviética, se entendeu que essa interpretação havia sido desacreditada. Não se falava mais numa invasão da Rússia, da União Soviética, porque a União Soviética tinha desaparecido. Irmãos, mas isto é muito ruim. Associar o comunismo como adversário de Israel por causa da Guerra Fria, algo que os norte-americanos faziam, está errado. Mas a Rússia já existia como potência antes do comunismo e depois do comunismo continua sendo uma potência. E nos últimos anos nós temos visto, principalmente nos últimos 3 anos, como a Rússia está se envolvendo no conflito do Oriente Médio e como a Rússia não é aquele país que todo mundo achava que não tinha mais nenhum valor. A Rússia continua sendo a segunda potência nuclear do planeta. E com Vladimir Putin como seu presidente, tem demonstrado seu ideal imperialista. Invadiu a Ucrânia, está envolvido ali naquela crise da Ucrânia, se invadiu também alguns outros países que faziam parte da União Soviética, sustentando governos naqueles países, e está aí agora com toda a carga no Oriente Médio, tentando sustentar o regime da Síria, se envolvendo na guerra civil síria, tendo alianças com o Irã, que é o maior inimigo de Israel dos dias de hoje, tendo suas relações estremecidas com a Turquia recentemente, mas a Turquia, que já foi o primeiro país muçulmano a reconhecer Israel, hoje está distante de Israel e o governo da Turquia é manifestamente contrário a Israel, porque o governo turco atual está islamizando a Turquia que tinha separado a religião islâmica do Estado, está querendo restabelecer o califado e, portanto, é contra Israel hoje. Então nós vemos como Rússia, Irã, Israel, o norte da África dominado por governos contrários a Israel, como esta aliança prevista em Ezequiel 38 e 39 se está mostrando a olhos vistos. E eles quererão invadir Israel.
e eles quererão derrubar o governo de Israel, mas Israel prevalecerá. E ao prevalecer Israel, a Rússia se enfraquecerá. E o enfraquecimento da Rússia representa o fortalecimento da União Europeia. E aí nós vemos claramente porque haverá o acordo entre o anticristo, que governará a União Europeia, e Israel. Ambos estarão fortalecidos. E na política internacional, quando duas partes são fortes, elas não guerreiam, elas fazem acordo. O acordo do anticristo com Israel e as condições políticas internacionais mostram para isto. Permitirá o templo. E aí nós temos os 4 elementos que nós analisamos neste apêndice. Amém.